Olá, sejam bem-vindos ao podcast Veirano e hoje falaremos sobre pejotização e reforma tributária. Bom, eu sou a Luísa, sou sócia da área trabalhista aqui do Veirano e hoje eu estou com a Ana Robalinho, especialista em tribunais superiores do escritório, e a Renata Joner, nossa colega tributarista, que vai nos ajudar a desvendar qual é a relação entre reforma tributária e pejotização. Então vamos lá, meninas. Bom, como advogada trabalhista, nos últimos 2 anos, pelo menos, eu passei a ter alguma relação com a STF e com a Ana, consequentemente, porque pejotização sempre foi um grande tema trabalhista, a validade da pejotização e o que é uma relação de trabalho e fraudada e o que não é. E no passado, quando a gente ia dar uma consulta para algum cliente, analisando riscos em pejotizar, não tinha muita saída, assim. Em geral, o risco era alto, porque a Justiça do Trabalho, regra geral, anulava contratos com PJ, e aí tinha todo aquele risco embutido. De uns tempos para cá, isso vem mudando com decisões do STF, validando pejotização em algumas situações. Então, eu queria primeiro pedir para a Ana explicar um pouco esse contexto das decisões do STF e como estamos agora em relação a isso. Bom, acho que como a Luísa falou, a gente teve uma mudança muito importante nos últimos 2 anos, mas para entender essa história do STF com pejotização, a gente tem que voltar um pouquinho mais. Lá em 2018, o Supremo julgou, e assim, julgou quase ao mesmo tempo em que estava saindo, né, a reforma trabalhista na época, mas o Supremo julgou 2 ações, um tema de repercussão geral, o tema 725 de repercussão geral, e uma ADPF, a ADPF 324, sobre o tema da terceirização. À época, estava se discutindo especificamente o fenômeno da terceirização, que é um fenômeno um pouquinho diferente do fenômeno da pejotização. Acontece que a partir daí, e nos anos seguintes, o Supremo não apenas julgou outras ações de controle concentrado e outros temas de repercussão geral que tinham um tema parecido, e esse tema parecido, na verdade, é o tema flexibilização das relações de trabalho. É olhar para a possibilidade lícita de você contratar de outras formas que não através do vínculo tradicional regido pela CLT. Então, o Supremo teve essas mudanças, essas alterações de entendimento ao longo dos anos de 2018 para cá, e isso culminou há mais ou menos 2 anos, a partir de 2 anos atrás, no tribunal começar a entender que as suas decisões, principalmente aquelas que foram proferidas lá em 2018 no tema 725 e na DPF 324, foram decisões que servem também para validar esse vínculo específico sobre o qual a gente está falando aqui hoje, que é a pejotização. Então, a pejotização passa a ser validada pelo Supremo através de decisões que não são decisões de controle concentrado, nem temas de repercussão geral, são decisões dadas em reclamações constitucionais, que são aquelas ações específicas que você pode propor diretamente perante o Supremo quando você entende que uma decisão judicial, normalmente, né, descumpriu um precedente do STF, e começou a se propor essas ações dizendo, bom, o Supremo, com tudo que você já disse sobre a flexibilização das relações de trabalho, então eu estou entendendo que pejotizar não é ilícito. E o Supremo começou a dar resposta positiva para essa pergunta. E isso gerou um verdadeiro boom de reclamações sobre esse assunto, né? Foi algo que eu e a Luísa trabalhamos muito juntas nos últimos anos. E a gente tem visto essas reclamações se multiplicarem até que no ano de 2025, em abril do ano de 2025, o Supremo deu um passo a mais nesse processo de regulamentação e tornar lícito, né, o processo de pejotização, quando ele propôs julgar um novo tema de repercussão geral, agora é o tema 1389, em que claramente o que o tribunal pretende é colocar ali os requisitos e os limites dessa licitude da pejotização. E esse tema de repercussão geral está pendente, né, de análise pelo Supremo. A gente tem hoje uma ordem nacional de suspensão que está em vigor, quer dizer, todos os processos judiciais que tratam desse tema da pejotização, eles devem, no momento, estar suspensos, aguardando o julgamento desse novo tema de repercussão geral. Ótimo. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, qual que é a perspectiva, que eu acho que vale falar rapidamente. Eu acho que teve uma audiência pública, né? Eu ia te perguntar um pouco da visão dos ministros e qual tu acha que é a perspectiva para, se eu for analisar do ponto de vista trabalhista de risco hoje, né, nesse limbo, qual que é a perspectiva e qual foi a tua percepção da audiência pública?
Então, em outubro de 2025, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse novo tema de repercussão geral, chama uma audiência pública. E acho que tem dois lados. Por um lado, por conta dessa jurisprudência que já vem sendo construída no Supremo, eu acho que todo mundo sabe que existe uma maioria no Supremo hoje que é favorável à licitude da pejotização. A grande pergunta que fica é quais vão ser os limites que os ministros vão estabelecer para esse fenômeno. Porque, afinal de contas, que todo mundo sabe, já sabe que o Supremo tem um posicionamento favorável ao fenômeno da pejotização. Na audiência pública foi interessante, porque a audiência pública é o momento que a gente não escuta ainda os ministros, a gente não sabe o que os ministros vão decidir a partir do que está sendo colocado ali, a gente escuta a sociedade. E dois pontos chamaram muita atenção nessa audiência pública. O primeiro é essa preocupação, né? Então, acho que todo mundo está construindo a ideia de que a pejotização vai ser considerada lícita pelo Supremo e está tentando ali influenciar e trazer elementos para os ministros definirem quais vão ser os limites dessa pejotização. E o segundo ponto que me chamou a atenção e que motivou um pouco da nossa conversa hoje foi a grande preocupação com os efeitos tributários da pejotização. Isso é um debate que já acontece há muito tempo, desde que se fala de pejotização, se fala sobre esses efeitos tributários, e toda vez que se pensa em pejotizar e em desconstituir uma relação pejotizada, há efeitos tributários nisso, mas essa audiência pública mostrou que hoje o debate da pejotização está muito preocupado com os efeitos tributários, o que acontece do ponto de vista tributário quando você pejotiza e quando você deixa de pejotizar. Pois é, eu sempre falo que a vantagem de ser um escritório full service é que a gente tem todas as áreas. E quando um cliente perguntar se tem risco ou não em pejotizar determinada atividade ou determinado empregado, ou pejotizar um empregado até já digo que tem risco, né? Mas alguma contratação que ele vai fazer, ele quer avaliar qual o melhor regime de contratação. Em geral, a gente vai avaliar sob o ponto de vista trabalhista e quais são os riscos, e sob o ponto de vista tributário, porque existe um impacto tributário grande e uma diferença tributária grande entre os dois regimes. E eu tenho quando eu falo de um PJ, eu tenho um regime tributário específico. Aí eu acho que vale a pena explicar, né, Rê, qual que é o regime, como que é o contexto tributário de um PJ hoje. Ótimo, meninas, muito bom estar aqui com vocês e é sempre um prazer bater esse papo e ainda falar sobre um tema tão interessante, né, e tão em alta hoje em dia. De fato, aliás, hoje o impacto tributário das relações é muito discutido, né, e nessa questão envolvendo a definição, né, uma decisão negocial de eu vou contratar via relação de emprego, Letícia, via PJ, a questão tributária pesa. E pesa por quê? De fato, existe essa tributação sobre a folha que onera bastante as empresas e também tem a tributação do próprio empregado como pessoa física, que, via de regra, a alíquota é 27,5%. A gente está tendo a aprovação de uma redução dessa incidência. E também a própria contribuição dele, empregado, a cota do trabalhador relacionada às contribuições previdenciárias. Quando eu faço essa contratação nessa mesma prestação de serviço, mas por via de uma pessoa jurídica, né, a terceirização ou a pejotização, o que acontece? Toda essa tributação sobre a folha, ela é eliminada dessa relação de emprego, dessa relação negocial, vamos dizer assim, e aí incidem os tributos que são relacionados com a pessoa jurídica, né? Então, aí a empresa que presta o serviço, ela recolhe imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL e ISS, que são os principais tributos. Essas alíquotas somadas, elas são normalmente muito menores do que a alíquota somada da tributação que se somaria, né? Porque a carga tributária total da folha e do tributo pago pelo empregado do que o que é pago só quando há contratação via pessoa jurídica. Então, hoje existe sim, sobretudo por conta da desoneração da folha de pagamento, uma vantagem em você contratar uma pessoa jurídica no lugar de contratar um empregado no regime seletista. Esses impostos sobre pessoa jurídica que tu menciona são impostos relacionados a serviços, né? A prestação de serviço. Prestação de serviço, o ISS, basicamente. Então, os impostos que incidem na pessoa jurídica são imposto de renda e CSLL, PIS, COFINS e o ISS. Então, claramente, eu tenho uma vantagem econômica em pejotizar, pelo menos num primeiro momento, que eu pago menos como empresa e como tomador de serviços, e eu pago menos como prestador de serviços também,
porque ainda que eu não tenha, aí tem uma discussão sobre os direitos trabalhistas, obviamente, mas eu pago menos imposto, quando eu estou falando de imposto, eu pago menos. Exato. E aí o risco, quando a gente fala de risco, né, avaliando para um cliente, qual que é o risco dele contratar alguém como PJ, que eventualmente possa vir a ser reconhecido empregado numa ação, o risco tributário vai ser da empresa pagar todos esses impostos nos últimos 5 anos, Nos últimos 5 anos. no prazo prescricional do trabalhista. Normalmente, né, por exemplo, e essas fiscalizações elas podem acontecer tanto no âmbito da Justiça do Trabalho, né, e aí ter o empregado ajuizar uma ação para pedir o reconhecimento do vínculo, quanto no âmbito fiscal. Hoje, pelo artigo 116, parágrafo único do CTN, os auditores fiscais podem desconsiderar um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas para reclassificar como se fosse uma prestação de serviço com subordinação e requalificar isso para reconstituir toda a base de cálculo como se fosse uma contratação via relação de emprego. E aí, quando a autoridade fiscal faz essa reconstituição, ele passa a cobrar toda a tributação que incidiria sobre a folha, que não foi recolhido. O empregado, ele passa a ter que fazer o recolhimento de imposto de renda, muitas vezes a própria pessoa física é autuada para recolher o imposto de renda também dos últimos 5 anos que deixou de recolher. Então, isso gera uma conta pesada para as empresas quando há essa desqualificação. Eu queria aproveitar essa deixa e pensando ainda nessa audiência pública recente que o Supremo promoveu para discutir pejotização e que tanto se falou sobre tributação, né, e sobre os efeitos tributários, eu queria perguntar o seguinte, a gente está num momento em que, por um lado, a pejotização vai passar por um processo de regulamentação, porque o Supremo Tribunal Federal é isso que se espera dele, né? O que a gente viu lá na audiência pública. O que se espera é que o Supremo vai estabelecer limites e regulamentação aí de como que essa pejotização vai ocorrer. Ao mesmo tempo, do ponto de vista tributário, a gente muito tem se falado, né, da reforma tributária. A gente vai ter uma mudança do ponto de vista tributário também. Então, eu queria perguntar, assim, como é que fica essa relação, né, entre pejotização e reforma tributária, talvez primeiro perguntando um pouco sobre o que significa essa reforma. Isso, excelente pergunta, Ana. E, claro, se a gente vai falar dos efeitos tributários da pejotização, não tem como não pensar como vai ser depois da reforma, porque ela está aí, né? A gente vai ter um período teste agora em 2026, e a reforma tributária, embora ela tenha esse nome amplo, reforma tributária, agora as pessoas começaram a falar muito da reforma sobre o consumo, porque os tributos que estão abarcados por essa mudança na legislação são os tributos que incidem diretamente sobre o consumo. E isso significa que não está sendo abarcado pela reforma tributária as contribuições previdenciárias, que são as que mais oneram a folha de pagamento, não está sendo abarcado pela reforma a cobrança de imposto de renda e CSLR, da pessoa jurídica e nem da pessoa física. Então, a reforma sobre consumo ela vai envolver mudanças no recolhimento de PIS e COFINS, ICMS, ISS e IPI. Pelo que a gente falou antes, já dá para perceber que alguns tributos que estão abarcados pela reforma tributária sequer incidem numa contratação de prestação de serviços, como, por exemplo, o IPI e o ICMS. Hoje, se você contrata uma pessoa jurídica para prestar serviços, a tributação que incide dela normal dessa da tributação do consumo, os únicos tributos que incidem são o PIS e a COFINS e o ISS. E aí, o que vai acontecer a partir da reforma tributária? Todas as operações onerosas, e algumas exceções de operações não onerosas, com bens e serviços vão ser tributadas de forma ampla. Então, toda e qualquer prestação de serviço, toda e qualquer venda de bens vai ter incidência de IBS e ACBS, que são os novos tributos que estão sendo criados pela reforma tributária, junto com o imposto seletivo, que também é uma novidade, mas que não entra aqui na nossa conversa. Todas as operações vão ter incidência de IBS e CBS, que são 2 tributos que reúnem aqueles outros 5 que incidem sobre o consumo de uma forma geral. E aí, o que acontece para o setor de serviços? O primeiro impacto da reforma eu tenho uma substituição de 5 tributos por 2, mas, na prática, na tributação dos serviços, eu não havia incidência de IPI nem de ICMS. Então, eu vou ter uma alíquota padrão muito maior do que a que seria hoje. Isso é muito interessante, né? Porque, como a Ana falou, a gente está discutindo pejotização. Está lá na audiência pública falando dos impactos tributários da pejotização, sem se dar conta de que tem uma reforma tributária logo ali que vai impactar na tributação sobre essa pejotização.
Então, eu acho que um ponto talvez legal de falar aqui é se a gente consegue comparar, se eu pegar um PJ hoje, dado todo o contexto que tu deu, né? Pega um PJ hoje e pega um PJ pós-reforma tributária, qual que é a diferença? Tem vantagens? Porque, pelo que eu entendi, se dizia, ou se diz que a reforma tributária pode eventualmente incentivar a pejotização de alguma maneira. Isso é verdade? Tem vantagens comparando o PJ de hoje para o contratante com o PJ pós-reforma? Essa pergunta também é muito boa, porque ela toca no ponto essencial da reforma tributária, que é a possibilidade de aproveitamento de crédito. Hoje, toda vez no modelo de tributação que a gente tem hoje, o tributo ele não é visto dentro de uma contratação. Uma empresa desembolsa para contratar um valor, um prestador de serviço, e para ela aquele é um desembolso simples, para ela tanto faz o tributo que está abarcado ali naquela nota. Depois da reforma tributária, a gente vai ter uma segregação mais clara do que você está pagando para fins do serviço em si, o que é imposto. E isso é relevante para a questão do creditamento, né, que é o núcleo da reforma de não ter uma incidência em cascata, ou seja, uma vez pago o tributo logo no início da prestação do serviço, na sequência ele gera crédito para as etapas subsequentes, para não ter 2 ou 3 incidências que se acumulam ao longo de uma cadeia de prestação de serviços ou de uma cadeia de produção. Então, por que tem se dito que a reforma pode incentivar a pejotização? Por conta da questão da tomada de créditos, que hoje não é possível. Inclusive, a reforma ela viabiliza a tomada de créditos até na contratação de empresas do Simples, que elas não vão recolher IBS, CBS, mas vai ter um crédito presumido para essas contratações, para essas empresas não serem prejudicadas e não deixarem de ser contratadas no âmbito da reforma. Então, ela gera essa percepção pela tomada de crédito, de incentivar a pejotização em comparação com o regime que a gente tem hoje, né? Como eu disse antes, essa reunião de 5 tributos em 2 faz com que as empresas, algumas olhem, principalmente as prestadoras de serviço puras, né? Elas olhem e falem, olha, mas eu não pagava ICMS antes da reforma, eu não pagava IPI antes da reforma, e agora eu vou ter essas alíquotas somadas que vão aumentar a minha carga tributária. Então, a gente, num quadro rápido, por exemplo, as empresas de tributação de lucro presumido, lucro real, fora o Simples e o MEI, que a tributação deles não muda, porque eles não recolhem IBS, CBS, mas as empresas de lucro presumido, lucro real, que vão passar a recolher, elas vão ter uma alíquota efetiva maior mesmo. Por exemplo, vamos olhar para o lucro presumido. Hoje a soma do ISS, que é o que as empresas pagam, e PIS e COFINS, gera uma alíquota efetiva de mais ou menos, eu trouxe até uma colinha aqui para a gente ver, 8,65%. A soma da alíquota padrão prevista, hoje a gente tem uma estimativa de uma alíquota, ainda a gente não está cravada qual vai ser a alíquota final do IBS da CBS nesse momento, ela vai ser definida depois de um período teste, porque a ideia do governo é que a alíquota efetiva represente o mesmo volume de arrecadação que a gente tem hoje, né, nessa substituição. Então, a alíquota não está definida, mas existem estimativas, e a estimativa hoje é que a alíquota do IBS da CBS somadas vai ser 26, 27,5%, ou seja, muito maior do que os 8%, 8,65% que a gente tem hoje. E o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que eu tenho o aproveitamento de crédito, eu tenho uma alíquota efetiva maior, mas como eu vou destacar o tributo que eu vou pagar do valor do serviço efetivamente prestado, então no final do dia, mesmo com a alíquota maior, eu vou ter um custo efetivo daquele serviço menor, porque eu vou conseguir utilizar todo o crédito. Então é por isso que se diz que teria um incentivo à reforma tributária. Então, de fato, se a gente for pensar, o que eu tenho comparando alíquotas, do ponto de vista só tributário, comparando alíquotas, eu tinha uma alíquota muito menor, eu tenho uma alíquota muito menor hoje, terei uma alíquota maior, mas, por outro lado, eu vou conseguir compensar esses créditos. Então, no final das contas, me parece, e me diz se eu estou errada, que do ponto de vista tributário o impacto não vai ser tão grande a ponto de incentivar uma pejotização por ter vantagens tributárias, né? Essa diferença se dá entre eu comparando uma pessoa jurídica do modelo anterior e do modelo novo, né? A gente pode até dizer, sim, no modelo anterior eu não tinha possibilidade de tomar de crédito, hoje eu tenho. Mas por que eu entendo que não necessariamente vai ser mais vantajoso contratar depois da reforma?
Porque a ideia da reforma tributária, a ideia central é que a tributação, essa tributação sobre o consumo seja neutra, que ela não impacte nas decisões negociais das empresas. E a gente tem várias questões, inclusive tributárias hoje, que vão ser, e a gente espera que sejam resolvidas, né? Porque hoje é tudo na teoria, a gente espera que na prática as coisas funcionem, como a gente está pensando aqui, mas, por exemplo, até na questão da guerra fiscal, né? Hoje as empresas tomam as decisões negociais de onde elas vão montar a empresa, onde elas vão estabelecer a estrutura delas, no lugar onde a alíquota do ISS ou do ICMS é menor. Isso vai acabar com a reforma tributária. A ideia é que a decisão negocial de onde é o melhor lugar para a empresa, onde estão os fornecedores, estão os clientes dela, é que seja efetiva. E em relação... E aí, se você olhar PJ, modelo anterior, modelo novo, parece ter uma vantagem. Mas se você for olhar a questão da contratação no modelo seletista e no modelo de pejotização, só olhando para a reforma tributária, para os tributos que estão abarcados pela reforma tributária, excluindo a tributação da folha de pagamento, essa decisão, olhando a tributação do consumo, ela vai ser neutra. Vai ser neutra por quê? Quando eu contrato um prestador de serviço no regime seletista, não há incidência de IBS e CBS. Tá? Então, vamos supor que o preço do serviço dele seja 10. Não tem IBS e CBS, e aí tem a tributação sobre a folha que não está na reforma. Então, olhando para a reforma, é 10 e continua 10. Na questão e esse prestador de serviço cobrando 10 como uma pessoa jurídica, também o meu custo final vai ser 10, porque o tributo que incidir, a tributação do consumo que entra nessa conta, eu vou compensar, eu vou me creditar dela. Então, no final, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, elas vão ter o mesmo custo efetivo para a empresa se você olhar a tributação específica que está sendo abarcada pela reforma tributária, os tributos específicos que entram nessa conta hoje. Tirando, de novo, a tributação sobre a folha, que ela é, no final do dia, que mais implica na diferença entre contratar hoje via regime seletista e via pejotização. Eu tenho, então... Eu não tenho uma vantagem, pelo que você está dizendo. Tem uma vantagem, né, comparando? Não. Agora, considerando a questão até da folha, se eu vou dar um parecer para um cliente me perguntando sobre os riscos de pejotizar, hoje, pré-reforma tributária, e depois, se eu for dar esse parecer hoje, os riscos de pejotizar vão ser, em grande parte, ele ter que pagar, num eventual reconhecimento de vínculo de emprego, as verbas trabalhistas, que aí é a parte que me cabe, sobre a remuneração como PJ, e os impostos mencionados por ti, que são os que incidem hoje sobre um PJ. Pós-reforma tributária, eu tenho mais riscos de contingência mesmo em pejotizar e, eventualmente, pejotizar de uma forma errada e, eventualmente, o vínculo vir a ser reconhecido? Aí a decisão jurídica, né, envolvendo as questões trabalhistas, na minha visão, elas continuam a mesma. Em relação ao que muda com a reforma tributária, me parece que a tendência é que a gente tenha um risco adicional, sim. Por quê? A principal diferença, então, entre o modelo anterior e o de hoje é a questão da tomada de crédito. Se eu tomo crédito e essa relação de prestação de serviço é desconstituída, eles desconsideram esse contrato de pessoa jurídica e entendem que ali tem uma relação de emprego, o crédito que eu tomei vai ser glosado. E aí eu vou ter que devolver esse crédito com juros, e isso pode gerar um impacto não previsto para as empresas, caso tenha. Então, além da tributação sobre a folha, que já existe hoje, quando há uma desconsideração, eu ainda vou ter a glosa desses créditos de IBS e CBS. Eu acho muito interessante essa colocação. E entre outras coisas, porque sempre, né, pensando aqui do meu ponto de vista, eu acho que quando o cliente nos procura, né, e pede para a gente fazer uma análise de risco, hoje a minha parte é fazer um pouco de exercício de futurologia, porque eu tenho que tentar imaginar quais são os limites que o Supremo vai impor, né, a essa pejotização. Dentro desse cenário, todo mundo espera que vai ser possível pejotizar, mas ao mesmo tempo espera que o Supremo vai colocar algum limite. E eu acho muito interessante trazer esse ponto, inclusive do risco adicional, porque, de novo, eu acho que o que se tentou comunicar enquanto sociedade nessa audiência pública para o Supremo é que ele não pode fechar os olhos para o lado tributário da pejotização. E é claro, se discute muito sobre arrecadação, né, sobre o fato vai continuar existindo um problema de arrecadação, como a gente viu aqui, porque o imposto, a carga tributária sobre a folha de pagamento é maior e vai continuar sendo maior após a reforma. Mas trazer esse aspecto do risco adicional e essa possibilidade de se gerar
um problema para a empresa, é muito interessante, pensando que, como a Luísa colocou, a gente tem ouvido muito falar que a reforma tributária vai incentivar a pejotização. Mas me parece aqui, Renata, e você me corrija se eu estiver errada, que a depender da situação, se você está fazendo uma análise de risco e se você vai ter que devolver o seu crédito quando a relação é desconstituída e a alíquota aumentou muito, às vezes, do ponto de vista tributário, pode deixar até de ser vantajoso, né? Afinal de contas, a gente sabe que a carga tributária é maior, né, na folha de pagamento, mas se você tem uma alíquota agora muito maior sobre serviços e você corre o risco de perder os seus créditos, você pode acabar numa situação elas por elas. Eu ia até mencionar sobre isso, Ana, que quando a gente dá parecer jurídico para avaliar a contingência, né, qual que é o risco de pejotizar alguém que tem algum risco ali de ser considerado um empregado, a gente estima em mais ou menos 54% da remuneração do que aquela pessoa recebe como PJ, que a empresa vai ter que pagar 54% sobre ela de tudo que ele ganhou nos últimos 5 anos, 54% disso vai ser mais ou menos a condenação, fora situações especiais, como se a pessoa faz hora extra, ou insalubridade, etc. Nesse caso, considerando uma alíquota que ainda não está definida, mas que seria de aproximadamente 27%, provavelmente, e aí eu não sei se tem juros, por exemplo, sobre isso por não ter pago, pode chegar muito perto, né? Exatamente. Não, e de fato vocês perceberam bem, porque quando se fala que a reforma tributária vai estimular a pejotização, se esquece que o objetivo da reforma é o contrário, é não intervir nas relações negociais, é a neutralidade, é um princípio fundamental da reforma tributária e a gente espera que seja assim. A gente não quer que a tributação interfira nas nossas decisões. A tributação tem que ser neutra e a ideia é que seja assim, eu contratando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pessoa física, no caso, no modelo de seletista, né? Tende a não ser diferente, mas tem um risco adicional, porque sim, se for desconstituído, eu vou ter risco de ter tomado o crédito, glosado o crédito que eu tomei. Então, as empresas vão ter que pensar muito mais essas decisões, checar a substância das PJs, checar os requisitos que vocês falaram, né, do Supremo, para avaliar com ainda mais cuidado, porque a consequência ainda pode ser mais grave do que é hoje. Ótimo. Então, eu acho que a nossa conclusão de toda essa conversa é que sim, tem relação entre reforma tributária e pejotização, mas no final das contas, eu acho que o nosso papo reforça a importância dessa decisão que vai vir do Supremo, porque eu vou ter que avaliar esses critérios que o Supremo provavelmente vai estabelecer com muito cuidado, e a importância dessa análise multidisciplinar desse tema. Então, quando eu receber um pedido de consulta para avaliar qual o melhor modelo de contratação para determinado profissional pós-reforma tributária, se eu já faço isso hoje, acho que reforça a importância de avaliar pela perspectiva da Ana em relação à decisão do Supremo e como que se aplicam aqueles critérios e quais são os riscos, pela perspectiva trabalhista de quais são as chances daquela pessoa ser reconhecida como empregado e quais riscos trabalhistas, e pela perspectiva tributária essa nova visão de que temos esse risco adicional e que então tem aí uma comparação a se fazer para avaliar se vale a pena ou não. Acho que é isso, né? Acho que é isso mesmo. Perfeito. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi ótimo, obrigada. Até a próxima.